Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro em matemática de hoje. É dia de continuar a conversa a respeito dos sistemas métricos. E as grandezas que vamos estar trabalhando são volume, capacidade, tempo e outras. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos vindo da seguinte caminhada. Primeiro, a relação com a grandeza comprimento. Nós, na aula passada, estávamos trabalhando o comprimento e vimos que ele tem uma unidade básica. Essa unidade básica é o metro. A partir do metro, se eu diminuir essa unidade, eu tenho seus submúltiplos, que vão ser decímetro, centímetro e milímetro. E se eu aumento a unidade básica, que é o metro, eu vou ter os múltiplos, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. De maneira similar, nós traçamos uma nova grandeza, a grandeza área, a possibilidade de medir superfície. E aí tivemos a unidade básica, metro quadrado, os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, e os múltiplos, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Hoje é dia de novas grandezas, mas eu quero que vocês percebam que eu precisei fazer esse resumo. Precisei voltar à aula passada, porque as novas grandezas estão inteiramente conectadas com as definições da aula passada. Nós vamos começar, veja bem, com a primeira grandeza, que é a grandeza volume. Professor, o que o volume estará medindo? Claro que a física tem uma propriedade maior para falar disso, para dar conceitos. Mas entendo que, matematicamente falando, o volume vai estar ligado à ideia de espaço, vai estar ligado à ideia tridimensional. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de calcular o volume de água numa caixa d'água de uma casa. Esse volume é calculado por algumas fórmulas e ele tem como unidade básica o metro cúbico. Mas a gente tem que entender que volume não está só ligado a líquido, não. Eu posso, por exemplo, calcular o volume de ar que está presente nesse estúdio onde estamos gravando essa aula para vocês. Eu posso calcular o volume da quantidade de sangue que há nas minhas veias. Eu posso calcular o volume que há presente em um cilindro de gás em um automóvel. Então, volume está muito ligado à ideia de espaço. E se está ligado à ideia de espaço, ele é uma grandeza tridimensional. É uma grandeza relacionada com 3 dimensões. E por ter 3 dimensões, a unidade básica é o metro cúbico. Mas nós temos os seus submúltiplos e os seus múltiplos. Os submúltiplos do metro cúbico vão ser decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Os múltiplos do metro cúbico vão ser decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Professor, o processo de conversão de uma unidade para outra é o mesmo dos casos anteriores? É quase. Você lembra que no caso do metro, se você queria, por exemplo, ir de quilômetro para decímetro, o que é que você fazia? Avançava 1, 2, 3, 4 casas. Era assim que você fazia. Quando chegou no metro quadrado, olha como era o processo. Ao invés de avançar 4 casas para passar de quilômetro quadrado para decímetro quadrado, você avançava o dobro, eram 8 casas. Então, seguindo essa proporção, como eu tenho uma unidade ligada ao metro cúbico, você vai avançar sempre o triplo de casas. Ou seja, de metro cúbico para centímetro cúbico, ao invés de avançar 2 casas, eu avanço 3 vezes mais, portanto, 6 casas. A mesma coisa se eu estiver lidando com um recuo. Centímetro cúbico para metro cúbico, ao invés de recuar 2 casas, eu vou recuar 6 casas. Há uma equivalência, gente, entre a noção de volume e capacidade. O que muda é justamente a unidade. A unidade básica do volume, como você vê aqui atrás, é o metro cúbico. A unidade básica da capacidade é o litro. E qual é a relação? Simples. Vamos supor que nessa sala onde eu estou, eu resolva vedar todas as entradas e saídas e encher a sala de água. Claro, sem eu dentro, é óbvio. A partir do momento que eu encho a sala de água, eu consigo calcular a quantidade de litros de água que estariam presentes.
Mas essa quantidade ela pode ser gerada antes e sem a necessidade de afogar todo mundo que está aqui dentro. O que eu vou fazer é calcular o volume e relacionar com a capacidade. Eu quero que você tenha consciência de algumas coisas. Primeiro, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. É uma relação entre volume e capacidade. Segunda, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E a terceira, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Isso daqui já nos ajuda a fazer o processo de conversão de capacidade, aliás, de volume, para capacidade. Gente, na hora da conversão de unidades de capacidade, elas vão ser de maneira decimal. Ou seja, não precisa pular o dobro, não precisa pular o triplo. A gente volta aqui com a imagem para perceber que se eu resolver passar de litro para mililitro, eu vou ter que avançar 1, 2, 3 casinhas. Ele continua com submúltiplos e múltiplos com termos similares. Ou seja, os submúltiplos do litro são decilitro, centilitro e mililitro. Os múltiplos do litro são decalitro, hectolitro e quilolitro. Já vimos comprimento, área, volume, capacidade e tem mais duas grandezas que eu quero chamar a atenção. A grandeza massa, que tem como unidade básica de medida esse Gzinho aí que aparece em vermelho, que é o grama. Opa, o grama e não a grama, hein? O grama, porque nós estamos falando de uma unidade de medida. A grama, a gente está falando de mato, né, da relva. Então, o grama é a unidade básica de medida de massa. Nós temos os seus submúltiplos. Quem vão ser os submúltiplos do grama? O decigrama, o centigrama e o miligrama. Você percebe que se aprender uma tabela, aprende todas as outras? Quem vão ser os múltiplos do grama? O decagrama, o hectograma e o quilograma. Gente, eu coloquei para vocês uma unidade de alerta aqui. Por que coloquei uma unidade de alerta? Até agora, as grandezas que nós estávamos trabalhando eram todas decimais. Ou seja, a conversão de uma para outra acontecia apenas avançando e recuando casas decimais. Nesse caso, complica um pouquinho, porque o tempo e o ângulo não são grandezas decimais. São grandezas de base 60. Por quê? 1 hora não equivale a 10 minutos, e sim 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. A mesma coisa acontece com o ângulo. 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. São nomes idênticos, mas que a gente usa simbologias distintas. Então, 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto vai equivaler a 60 segundos, ok? A gente muda um pouco o símbolo quando vai lidar com grau. Veja bem, 1 grau equivale a 60 minutos, usa esse pequeno símbolozinho em cima do 60, e 1 minuto equivale a 60 segundos. É só questão de simbologia, mas o fato de ser uma base 60 provoca que a gente olhe com um olhar mais especial, tá certo? Para esse tipo de grandeza. Vamos ver como é que essas novas grandezas se relacionam com as antigas e como é que o Enem cobrou cada uma delas. Vamos dar uma olhada na primeira questão que eu proponho para vocês. A questão, ela vem do Enem 2013 e ela diz assim: uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de 1 gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem um volume de 0,2 ml. Qual foi o maior valor aproximado, qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Antes da gente começar a resolução, vamos destacar coisas importantes, porque você sabe que a primeira leitura ela serve de identificação. A segunda a gente vai fazer os destaques. Primeiro, observa o tempo
que a torneira ficou pingando? Meia-noite às 6 horas da manhã. Se a gente contabiliza isso, olha só, meia-noite até 1 hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Então foram 6 horas de torneira lá, ploc, ploc, pingando, ok? Continuando. A frequência era de 1 gota a cada 3 segundos. Eu estou trabalhando com 2 unidades distintas de tempo. A primeira unidade, que relacionava a duração dessa questão do pingo da torneira, era a hora. Agora a frequência já é em segundos. Vamos continuar a relação. Cada gota d'água tem um volume 0,2 ml. Nova unidade presente, nova grandeza presente. Para você perceber, gente, a relação que há entre volume e capacidade, ele usa o termo volume, mas usa uma unidade de capacidade. E aí vem a chave de comando. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçado nesse período em litro, que é a unidade que ele está buscando para a nossa resolução? Primeiro, quanto tempo a torneira ficou pingando? 6 horas. 6 horas com 1 gota a cada 3 segundos. Vamos tentar entender isso devagarzinho. Se é 1 gota em 3 segundos, e em 1 hora, quantas gotas vão ser? Gente, primeiro, eu tenho unidades distintas. Eu tenho segundos e horas. Então, eu tenho que pensar numa regra de 3, porém convertendo para a mesma unidade. Vamos montar essa nossa regra de 3. Gotas e segundos. Veja bem, eu tenho 1 gota em 3 segundos. Eu vou ter X gotas, mas eu preciso descobrir quantos segundos tem em 1 hora. 1 hora, gente, vai ter 60 minutos, como já vimos. Equivale a 60 minutos. E esses 60 minutos, cada um 60 segundos. Se eu multiplico 60 por 60, vai dar 3.600. Portanto, 1 hora vai equivaler a 3.600 segundos. E como a unidade tem que ser a mesma, eu tenho que fazer esse padrão aqui. Portanto, fazendo aqui a nossa regra de 3, já que são diretamente proporcionais, pois quanto mais segundos, mais gotas, eu tenho 3x igual a 3.600, logo, passando 3 dividindo, eu vou ter 1.200 gotas. São 1.200 gotas por hora. Só que não foi 1 hora só, foram 6 horas. Então, eu tenho que multiplicar essas 1.200 gotas que foram geradas em 1 hora por 6. 1.200 vezes 6 dá 7.200 gotas. Se são 7.200 gotas e a questão diz que cada gota tem 0,2 ml, eu preciso multiplicar 7.200 vezes 0,2. E multiplicando, vamos ver quanto é que isso vai dar. Veja bem, 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. Aqui, a segunda parte da multiplicação vai dar tudo 0. 0, 0, 0, 0 e 0. Portanto, já que nós temos na resposta final uma casa decimal, eu faço esse recuo gerando 1.440 ml. Fazendo a conversão de ml para litro, a gente tem que lembrar daquela relação que nós temos o litro e temos os seus submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. O recuo vai ser de 3 casas decimais. Voltando 3 casas decimais, esse valor vai equivaler a 1,44 litros, tá ok? Só que se você observar, a questão não apresenta essa alternativa específica, 1,44, só que ele usa uma palavra-chave. A palavra-chave é aproximado, e o valor mais aproximado é 1,4, ou seja, letra C. Tem mais uma proposta que vai trabalhar essas novas grandezas que estamos conhecendo na aula de hoje. Vamos dar uma olhada em mais uma questão. A próxima questão, ela vai dizer o seguinte. Veja bem, questão número 7, extraída do teu material e que veio no Enem 2010.
O hábito de comer um prato de folhas todo dia faz proezas para o corpo. Uma das formas de variar o sabor das saladas é experimentar diferentes molhos. Um molho de iogurte com mostarda contém 2 colheres de sopa de iogurte desnatado, 1 colher de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de água e 2 colheres de sopa de azeite. Há uma mistura aí na proposta da questão, né? Vamos continuar. Considerando que 1 colher de sopa equivale a aproximadamente 15 ml, qual é o número máximo de doses desse molho que se faz utilizando 1,5 litro de azeite e mantendo a proporcionalidade das quantidades dos demais ingredientes? Já que nessa questão ele só está trabalhando o azeite, gente, a gente volta no texto e vê que para essa porção são necessárias 2 colheres de sopa de azeite. Fazendo a comparação, a esquematização, se na porção são necessárias 2 colheres de sopa de azeite, e ele diz que cada colher de sopa equivale a 15 ml, significa que eu vou precisar por porção 2 vezes 15, eu vou precisar de 30 ml de azeite. Só que há disponível 1,5 litro. Então eu vou ter que dividir 1,5 litro de azeite para porções de 30 ml. Só destacando que estão unidades diferentes, então eu preciso converter. Lembra que a escala básica de conversão de capacidade, ela vai ter como unidade básica o litro, depois vem decilitro, centilitro e mililitro. Convertendo de litro para mililitro, eu avanço 1, 2, 3 casas. Se a vírgula está aqui e eu avanço 3 casas, olha o que vai acontecer. Eu tenho 1, 2, 3. Portanto, 1.500 ml. Se eu tenho disponíveis 1.500 mililitros e cada porção precisa de 30 mililitros, agora eu posso fazer a divisão. Cortando 0 com 0, 150 dividido por 3 vai dar 50. Portanto, eu tenho a possibilidade de criar 50 doses, 50 porções. E a resposta correta vai ser a letra C, que bate com o nosso resultado procurado. Eu vou dar somente o pontapé inicial de mais uma questão para vocês que envolve essas grandezas. Dá só uma olhada na possibilidade da próxima questão que eu selecionei, que foi a número 8 do Enem 2014. Ela diz assim: o criador de uma espécie de peixes tem 7 tanques, sendo que cada tanque contém 14.600 litros de água. Nesses tanques, existem em média 5 peixes para cada metro cúbico de água. Veja isso, 5 para cada metro cúbico. E aqui a relação está em capacidade, 14.600 litros. Ainda diz, o criador quer construir um silo que armazenará a ração para alimentar sua criação. Qual é a capacidade mínima do silo em litros para armazenar a quantidade de ração que garantirá a alimentação semanal dos peixes? Há um perigo nessa questão. Já vou te alertar que o perigo é exatamente nas alternativas. Todas as alternativas são muito parecidas. A única coisa que varia de uma para outra é exatamente a quantidade de zeros. Então, o que você vai fazer? Relacionar a grandeza capacidade, que é o litro, com a grandeza volume, através daquelas formulazinhas que eu mostrei. E a partir daí, gente, você matou a questão. Você fez a relação com a quantidade de peixes, com a necessidade de alimentação. Então, com certeza, você acertará. Mas só acertará se insistir nesse exercício. Não tem só esse exercício, tem muitos outros. Eu toco nesse ponto todas as aulas porque matemática só se aprende exercitando. Se um dia me foi apresentado isso, eu hoje apresento para cada um de vocês. Tem muitas discussões que vêm pela frente nessa caminhada rumo ao Enem, mas eu espero ter contribuído com vocês na caminhada de hoje que fecha o ciclo de sistemas métricos, tá bom? Um
Um abraço a cada um que participou dessa nossa aula e teremos muitas outras oportunidades. Até a próxima!